Vamos ler São Mateus, capítulo 7. Vamos ter uma pequena palavra e vamos abrir o tempo para a oração. 7 de São Mateus. Versículo 24. Por esse tempo que estamos passando por isso, nunca esqueça de entrar aqui, lavar as mãos e usar álcool gel, tá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva a correr os rios, a soprar os ventos, combateram aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E desceu, deixa eu voltar aqui, aquele que ouve essas minhas, melhor esse som está muito ruim. Aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, a soprar os ventos, combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Senhor Deus, o homem que edificou a casa na rocha, quando vieram as tempestades, quando vieram os vendavais, e deu contra aquela casa, ela permaneceu em pé. Mas aquele que edificou sua casa na areia, quando vieram os ventos e a tempestade, ela caiu, e grande foi sua ruína. Nós estamos na rocha, edificamos nossa casa na palavra, e não numa ordem religiosa. Por isso, os ventos e as tempestades estão rugindo, mas essa igreja não se move, ela não se abala, ela não fica em pânico, ela caminha firme, resoluta e decidida a entrar no reino do Senhor. Por isso, nesta hora, Senhor, muitas coisas estão acontecendo e muitas irão vir por diante. Porém, nós não seremos surpreendidos, nós não seremos abalados e nem voltaremos atrás. Porque importa-nos nesta hora é possuir o reino, é entrar no reino e ver a grande manifestação do Senhor Jesus Cristo atuando, vivendo, manifestando nesta igreja. Ó Senhor, nós pedimos e oramos e clamamos a Ti, que o Teu povo seja sólido, o Seu povo seja um povo esclarecido, revelado, e que ninguém possa nesta hora voltar atrás. Mas nesse momento é tempo de avançar e não de parar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar um instante, eu vou ser breve que vou falar. Me abaixa um pouquinho o som e tem eco na minha voz. O irmão Branham dá um testemunho numa mensagem que ele pregou e intitulou A Tempestade que se Aproxima. Vou apenas pegar só o comentário na abertura dele, na abertura desta palavra aqui, apenas o comentário.
O profeta disse, Jesus, quando falou esta parábola, ele estava falando aqui, bem nesta ocasião, acerca de uma tempestade, a qual tem que se chegar, ou seja, a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascidos na terra. Não há como evitá-la. Esta tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. E depende de que classe de fundamento você tem. Se a sua casa suportará a tempestade ou não. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes da tempestade. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximavam. Não faz muito, eu fiquei sabendo de uma história, eu creio que ali, num jornal, e isto sucedeu no estado da Flórida. Por ali passam muitas tempestades, por ali passam tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito dentro da cidade. Várias quadras assim me dizem e me disseram, o povo do serviço de meteorologia, eles avisaram que a Flórida ia ser assolada por um tufão e que as pessoas saíssem, esse somzinho está feio, hein? Que as pessoas saíssem da área de risco. E então teve um homem que foi avisado pelo vizinho e não deu atenção, disse, eu vou cuidar da minha vida. O vizinho disse, mas se você vai cuidar da sua vida, então deixa a sua mulher e seus filhos sair, aqui quem manda em casa sou eu. E ficar por ali. Mas foi rápido, a tempestade chegou, a água foi subindo e foi destruindo os seus celeiros, e eles entraram no sótão da casa, a água subiu e serpentes vieram do mar, e ele foi levado pela correnteza, seu cadáver, eu creio que nem sequer foi encontrado, se foi depois de muitos dias. A mulher e os filhos, por ter dado ouvido ao aviso do marido, a imposição dele, ela foi picada pela serpente, e os filhos, e todos morreram naquela tempestade, por não dar atenção ao aviso. Eu acredito, e é bem claro, que o Senhor não tem nesta audiência, ou fora desta audiência, que já passou por esse ministério, ou outros ministérios que pregam a mesma coisa, que não saibam do que vai acontecer. Só que eles estão apostando no azar deles, né? Essa é a verdade, estão apostando na ruína deles. Porque não dar atenção aos avisos de Deus é somar juízo para você mais tarde ou mais cedo. E essa família toda pereceu. Era só um caso de sair para a casa do vizinho, acabou o problema. Mas ele disse, eu estou acostumado com esse tipo de fanatismo, eu estou acostumado com esses avisos falsos. E o homem não pôde convencê-lo. E toda a família pereceu. Tem me dito que, mesmo nesta hora, há homens aqui na cidade falando contra
o comunismo, e assim devem fazer. Porém, simplesmente falar contra não é o suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar este mal. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade. E essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota. Eu creio que vocês estão entendendo. O momento é a hora e a precisão desta mensagem. E disse o Mombrano, e estes profetas, ele fala, de serviço meteorológico, ali na Flórida, são muito exatos em seus avisos, em suas previsões. É que tem um propósito singular para avisar ao povo. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou alguns anos por toda a parte central da Flórida, que lá em Okeechobee, foi avisado, mas eles não deram atenção. Agora, veja bem o que o profeta está dizendo. Tem que ter uma tempestade maior para que uma outra tempestade seja destruída. Uma tempestade só para com a outra tempestade. Então está na hora de vir uma grande tempestade. Porque o mundo está num desenfreamento tão pecaminoso. Mas vocês percebem que esse povo é tão débil, tão frágil? Uma pequena gripe que começou lá na China está paralisando o mundo, derrubando bolsas. Nações como Alemanha, Dinamarca, Suíça, de primeiro mundo, fechando as portas para ninguém entrar e nem sair. Itália, Espanha, são nações imponentes de primeiro mundo, estão morrendo, não há recursos. Então, isso é apenas a ponta do iceberg, o que está acontecendo agora. É apenas um pequeno princípio de dores, até que venha a plenitude da destruição. Mas as pessoas têm um medo de morrer. Eu estive no aeroporto segunda-feira no aeroporto. Sábado. Eu estive no aeroporto. Aeroporto é coisa linda. Parece que eu entrei em outro mundo. Todo mundo mascarado. Sou eu e o pastor Juraci sem máscara no aeroporto. Hoje eu entrei numa farmácia, todo mundo de máscara. Segundo o povo da saúde, a máscara tem duração só de 2 horas. Pode jogar, colocar outra, jogar fora, colocar outra. E a máscara só vai impedir que o contaminado venha contagiar o outro. Mas para quem não está contagiado, não precisa da máscara. Mas tem que usar máscara, né? Eu creio que fazer higiene, lavar as mãos, sim, se higienizar, isso é muito importante, né? Porque, até onde eu sei, essa praga, numa chapa de aço, ele resiste 12 horas. Uma chapa de aço, esse negócio onde você pega, que é cromado, ele aguenta 12 horas ali. Agora, você pensa, você higienizar todo o metrô, higienizar todos os ônibus que correm em São Paulo, tem que pegar aqueles guinchos lá, aí dá, no paninho não vai dar não, entendeu? Então o povo tem um medo de morrer, mas nunca se preparam para vencer a morte. Você tem que se preparar para vencer o inimigo. Entendeu? Agora, não adianta você ter medo abaixa o som, por favor. Você ter medo
da coisa e não se preparar para ela. Então, lute contra o seu maior inimigo, porque fatalmente todos irão morrer, com exceção daqueles que serão arrebatados, transformados no abrir e fechar de olhos. Vou ler aqui para vocês perguntas e respostas sobre Gênesis e vai tirando sua conclusão, tá? Agora, olhe atrás no Velho Testamento, quando você vê as pragas caindo, eles estavam no Egito. Não, estavam sim, estavam. E Deus estava trazendo o seu povo para fora, para a terra prometida. Israel nunca recebeu uma praga. Assim como as pragas, antes que isso fosse, eles entraram em Gósen. O sol nunca escureceu, nenhum mosquito veio, nenhum sapo estava lá, nenhum piolho estava lá, nenhuma tempestade estava lá. Não tinha nem sombra dessas coisas lá, porque tudo que eles tinham foi preservado em Gósen. Um tipo da igreja indo pouco antes do período da tribulação. Jesus disse: quando essas coisas começarem a suceder, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Outra mensagem, sempre presente a água da rocha. Agora, quando eles estavam no Egito, e Deus enviou Moisés, e ele estendeu sua vara, e moscas e piolhos vieram sobre a terra. Ele estendeu em direção ao sol, e ele se pôs. Ele estendeu sobre as águas, elas se tornaram em sangue. Ora, Israel estava em Canaã. Gósen quer dizer simplesmente tendo um tempo glorioso. O sol nunca se pôs, as pragas jamais os tocou, porque eles simplesmente estavam tendo um tempo glorioso. Observem exatamente agora. Esse é o sexto selo. Venham aqui. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. Vejam a mesma coisa. Estes acontecimentos da natureza. O que foi isto? Que quando a natureza reage, assim tem sido Deus chamando Israel. Deus estava chamando Israel. Agora o sol se tornou negro. Agora Deus estava quase para libertar Israel ali, correto? Tirá-los da mão do seu inimigo, que naquela época era o Egito. Agora aqui, ele o está tirando das mãos de Roma, onde eles fazem o seu pacto. A mesma coisa acontece. Estas são as pragas, o tempo quando essas coisas irão cair. Agora, minha última citação aqui. E Deus disse a Moisés: tire os seus sapatos, a terra onde você está pisando é santa. Escolhi você para ir libertar meu povo, dou-lhe poder. Você pode ferir a terra com pragas, você pode transformar água em sangue, você pode trazer pulgas, piolho, e nada vai lhe ferir. Eu escolho você. Por quê? Porque ele escolheu Cristo. Ele escolhe você. Agora ele disse: você me escolheu, eu escolhi você para tirar daí. Você escolheu Cristo. Porque Cristo te escolheu. Agora quem ele escolhe, ele guarda dessas pragas. Aquela vara na mão de Moisés, que trouxe as pragas no Egito, aquela vara
foi a mesma que abençoou Israel, foi a mesma que entrou atrás do véu, foi a mesma vara que era do ministério do sacerdote Arão. Aquela vara era a vara do juízo, mas também a vara da vitória daquele povo. Abriu o mar vermelho. Quer dizer para vocês que Deus tem uma vara na mão esta hora. Esta vara é quem Ele chamou. Para quê? Para você trazer para o próprio povo as bênçãos que confere as Escrituras, mas também trazer praga sobre o mundo. Egito em miséria, Egito caindo aos pedaços, Egito sem a luz do sol. Que espetáculo para se ver! Uma cortina. Gozem estavam os hebreus, Egito estavam os egípcios. Você olhava, o sol brilhava neste lado aqui, do outro lado era escuridão. Era meia-noite, que ninguém via a face do outro. Agora, se você olhasse, tinha uma cortina entre um país e outro país, entre um povo e outro povo. Tem uma cortina nesta hora que tem feito a diferença. Trevas, escuridão para o mundo, e a luz nesta hora brilha no coração eleito. E nesse lugar aqui, o sol não apagou, o sol não desligou a sua luz. Rãs não chegaram lá, piolhos chegaram lá, lá não chegou gafanhoto, lá não chegou uma gota d'água em sangue. Ele guardou Israel daquelas pragas, e o Senhor está tirando esta igreja, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Aleluia! Não é pregar o encorajamento para o povo, é assim diz o Senhor. Aonde a sua casa está edificada? Onde está edificada a sua casa? Em algum plano mundano? Onde sua casa está edificada? Em alguma religião feita lá no fundo de quintal? Que nasceu no útero de Roma? Ou a sua fé está edificada solidamente no sangue de Jesus Cristo, nas promessas das Escrituras? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, pois eu sou a ressurreição e a vida. Aí está a diferença. Ou cremos, ou não. Fazer barulho é bom, mas fazer esse barulho e viver na nossa vida é melhor. Pregar um sermão é bom, mas se não pode pregar, viva o sermão. Essa história de ficar muito valente, qualquer coisinha, está fechando a porta da igreja aí, não estou falando com ninguém, não. Não estou reprovando ninguém. Eu só estou dizendo que para mim fechar essa igreja aqui, tem que vir uma ordem do juiz da cidade. Pastor, vai lacrar a sua igreja. Eu vou pregar ali embaixo de uma árvore. Ah, pastor, você é bastante ignorante. Não, eu tenho fé. A minha fé não é fabricada. A minha fé não está na minha oratória. A minha fé tem que estar nesta palavra aqui. Amém? Deixa eu pegar umas coisinhas aqui. Eu tenho tanta coisa. Não, eu vou correr com o que estou dizendo nesta noite. Tá. Vou pegar umas citações aqui. E vamos entrar lá no... Vamos entrar no primeiro selo. Daqui a pouquinho. Só um instantezinho aí. Que eu vou abrir isso aqui. Já está na mão. Aqui. Eu vou ler sobre as profecias desta hora aqui, tá bom? Umas vocês conhecem, as que outras não. Eu estava
Mombrana falando, eu estava meditando na citação abaixo. Observe o que acontece à medida que avançamos. Aqui está o plano disso. A primeira coisa que acontece é que há um anúncio no céu, nos céus primeiro. O que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é revelado. E quando o mistério se desenrola, soa uma trombeta e declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja é aberta. Estou olhando o primeiro selo, 63. Já que está aqui do lado. Quando é a parte da guerra, agora veja aqui. Deixa eu ler mais isso aqui. Quando é a parte da guerra, o anjo da igreja, ele capta o mistério, tá? Ele capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado. Mas quando faz, ele pega esse mistério de Deus e depois segue para o povo, depois que o mistério lhe foi dado. Vai para o povo. O que ele faz lá? O que ele vai fazer lá fora? Ele começa e proclama essa mensagem. O que começa? Uma guerra espiritual se dá início. Então Deus leva o seu mensageiro com os eleitos daquela época e os deixa, embora dormindo, então ele lança uma praga sobre os que rejeitaram a mensagem. Deus leva o seu mensageiro, recolhe o povo dele e lança uma praga nos que rejeitaram. Então dá para entender, não dá? Vou prosseguir. Depois que isso termina, continua, e eles se denominam e trazem denominações e começam como o trabalho daquele homem, Wesley, e todo o resto. Então tudo fica em disputa novamente. Então, outro mistério surge. Então, o que aconteceu? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Então, quando ele chega, ele toca a trombeta, ele declara guerra. Então, o que acontece? Finalmente, então, ele é pego, ele é tirado, quer dizer, então, quando ele é tirado, levado, a peste cai, os destrói. A morte espiritual atinge a igreja e ela se foi com o grupo. Primeiro selo. A gripe seguiu a Primeira Guerra. Isso, a Primeira Guerra Mundial, 1914. E a guerra começou durante o tempo em que o reavivamento espiritual começou em Azusa. Depois o anjo falou com o profeta quando tinha 7 anos. Deus não permitiu que a guerra e a praga se seguissem, se não houvesse nada que ele tivesse fazendo com os eleitos. Essa é a ordem. Deus tem feito algo grande. Ele chamou seus servos, chamou esses ministros, e ele faz com que estes ministros escondam a noiva. Então, o natural também está mostrando aqui o espiritual. Deus tinha que esconder a noiva. Então, você percebeu que Deus tirava o mensageiro, recolhia o povo dele, e no intervalo, de uma era para outra, vinha uma praga. Foi isso todo o tempo nas eras da igreja. E quando Deus estava trabalhando
terminando a era metodista, em 1906, quando quando começou o avivamento Azusa, e Deus trouxe o seu profeta. E quando chegou ali em 1914, veio a Primeira Guerra, e essa Primeira Guerra seguiu. Foi uma gripe que matou muita gente, não sei se é a espanhola, qual gripe que foi, não tenho. Espanhola? Morreu gente, mas morreu gente com uma coisa. Por que morreu? Porque Deus estava tirou um povo. Agora estava chegando o mensageiro, e esse mensageiro seria rejeitado. E Deus não permitiu, falou para o anjo, não ferir na terra os homens. E a guerra continuou, a Segunda Guerra continuou. E Deus enviou o profeta, tá? Enviou o profeta e abriu a palavra e encerrou o trabalho aqui. Toda a Bíblia revelada, todos os mistérios revelados. Quando ele chegou, abriu, agora ele abre os selos. O que está acontecendo? Deus trabalha desde 1963 para tirar a sua noiva. Aí ele levanta ministérios no mundo que pode esconder a noiva. Esse é o plano de Deus. Onde a noiva está escondida? A noiva está escondida debaixo de ministérios que Deus deu na terra, tá? Que são ministros verdadeiros, que têm trazido a revelação da palavra e escondido esse povo. E quando ele envia a praga, agora, por que ele envia a praga? Ele envia a praga pela rejeição. Então, ninguém pregou mais nessa Brasilândia do que eu preguei aqui. Ninguém evangelizou tanto essa região como eu evangelizei desde que eu pus os pés aqui há 30 anos atrás. E qual é o resultado do nosso trabalho aqui? Rejeição. Rejeição o tempo todo. São Paulo é um verdadeiro pé de zimbro. Olha, preste atenção, uma advertência do Espírito. Tome cuidado com isto aqui, tá? Porque isso está arrastando muita gente a um esfriamento. Não, eu tenho visto isso acontecer. Isso está cavalgando. Está levando as pessoas a ter interesse muito mais em coisas perecíveis do que em coisas eternas. Tome cuidado com esta cidade. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Porque você, quando rejeita um culto, você não está dando um tapa na cara do pastor, mas do Senhor. Não façam isso. Isso vai ter um preço mais tarde. Agora, por que Deus está enviando essa coisa que paralisa o mundo? Que está quebrando tudo? Simplesmente, acabei de ler aqui, é a rejeição. É a rejeição. Deus tirou o irmão Branham, não tirou? Mas o primeiro selo aqui, ó, aqui na minha mão, 63 em diante, ele está dizendo aqui que quando ele tira o mensageiro, ele tira também o povo do mensageiro. Então não é hora para irmos embora daqui? Tira o povo do mensageiro, e Deus teve toda a paciência de segurar a gente aqui. Deixa eu ver se eu tem mais uma passagem aqui, que é 240 e... Deixa eu ver aqui onde está isso. Eu perdi aqui. Tem mais uma passagem, 243, eu acho. Só um minuto, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se é 243 agora, deve ser. Esse aqui é o primeiro selo, 234, 243. 240 está aqui. Tá, deixa eu ver aqui.
Não está aqui. Está em outra anotação minha, mas eu olhei para vocês, mas é praticamente a mesma coisa que ele está dizendo. Tá? Você não pode torcer a pessoa nem para a esquerda e nem para a direita. Você tem que chegar e dar para a igreja, para o povo, aquilo que corresponde à verdade da hora, e se ela está inserida na verdade, ela vai captar. Você não vai insuflar, forçar com que as pessoas venham receber isto. Isso é algo que acontece, que nem você consegue explicar. Mas é algo que está borbulhando na sua alma. E você não é capaz de se aquietar, e você é capaz de ver o tempo finalizando. Se Deus tirava o mensageiro e o povo dele, então, aí fica bem claro. Deus tirava o mensageiro. E o povo daquele mensageiro, como Lutero, o Wesley e os demais. Então, se Deus tirou o profeta, então é hora dele tirar o povo do profeta. Hora de tirar a noiva da terra, de levar para casa. O que nós temos que vigiar, que eu estou dizendo para vocês, é que ao redor do eleito, eu tenho certeza absoluta, que paira uma atmosfera divina. Ao redor do eleito paira uma atmosfera divina, e o diabo não consegue quebrar esta barreira. Eu quero ver Satanás chegar para uma moça, um moço revestido do Espírito Santo e carregá-los para o caminho do inferno, para o caminho errado, para a vida errada, absoluta e pecaminosa. Não! Porque ao seu redor tem aquilo que a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Agora o que é isso? Isso é uma atmosfera divina. É isso que está bem perto de você todo momento. E o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas, como disse o Senhor, esta casa é a sua alma. O que nós temos colocado dentro da nossa alma só vai entrar aqui nesta porta a quem você permitir. E ele falou esta parábola, São Mateus 7:24, da casa edificada na rocha, que é sermão para todas as denominações, da maneira que elas pensam, mas eles nunca pensaram em conhecer a rocha. Conhecer a rocha. E para conhecer a rocha, só tem uma maneira. Deus enviou a sua palavra através de um profeta. E ele abriu os mistérios. E a mesma rocha que foi uma sombra para Israel no deserto, que era um tipo, e que não deixou Israel passar sede um dia, que tinha uma rocha que o seguia. Agora esta rocha é a palavra, é a revelação. E Deus levantou um profeta no meio da sequidão, no meio da escuridão. Levantou um profeta num tempo de fome, um tempo de guerra, um tempo de peste, um tempo de deserto escaldante. Ele levanta um profeta. Esse profeta, ele tem um cajado na mão. Ele toca na rocha e tira água para o eleito nesta hora. Ele abre a palavra e traz você, edifica a sua vida nesta rocha. Aleluia!
E deixa eu dizer uma coisa. Então, nós sabemos que Israel bebeu da rocha e morreu. Porque eles rejeitaram o profeta. Nós sabemos disso. Está bem claro na Bíblia. Beberam da rocha e não surtiu efeito na vida deles. Eles acabaram perecendo, morrendo no deserto. Mas não se esqueçam que nós bebemos da mesma rocha. Não se esqueçam que é o mesmo Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Senhor. Lá era água literal e rocha literal. Aqui é a rocha espiritual e a água espiritual que emana dessa rocha e mata a nossa sede. Lá no deserto, Moisés, profeta do Senhor, viu Israel morrendo, que tinha uma serpente que assim que picava um hebreu, ele morria na hora. Então Moisés foi lá, pôs numa haste, que é símbolo hoje da medicina, né? Uma serpente envolta a haste de bronze. Por que bronze? Porque bronze está dizendo assim, o pecado já foi julgado. O pecado não tem mais efeito em sua vida. O pecado não te engana mais. A morte não te engana mais. Aquilo era o Calvário para Israel. Todos que eram picados pela serpente chegavam diante da rocha, ou seja, diante da serpente de Moisés de bronze, olhavam para a serpente e o veneno dela não fazia, da outra que picou lá, não fazia efeito nenhum. Amém. Se você olhar para o Calvário, como deve ser olhado, a serpente que te picou, que te envenenou com o pecado, não tem mais efeito em sua vida. O seu caso está solucionado, o seu caso está resolvido, meu irmão. Já pensou, você estava lá no deserto, e de repente uma serpente, diz que era pequenininha assim, mas era um inferno aquilo. Estava assim, ó, e estava cheia no deserto. Ela saía da areia. Poxa, mas aonde foi criar tanta serpente no deserto? Era uma peste. Era uma peste no deserto, no arraial de Israel. Elas brotavam da areia. Venenosa. Uma cascavel, picou, tchau, até logo. De vez em quando tinha um israelita lá, um hebreu bem de frente à serpente de Moisés. Podia estar sangrando a picada da outra. Que ele olhava ali, virava as costas e ia embora. E o veneno não tinha nenhum efeito. Porque estava dizendo assim, esse é o Calvário. Esse é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o poder que ele tem para acabar com todo o efeito do pecado. O antídoto contra o pecado é o sangue do Senhor. Olhava para a serpente. E o problema estava resolvido. Agora era de bronze, porque bronze é uma serpente cristalizada, não tem vida, ela é zero de vida. Por isso que o bronze aponta para o juízo. O pecado já é julgado. Jesus no Calvário ficou sem uma gota de vida no seu corpo, ficou cristalizado no Calvário. E quando um pecador pode olhar para o Calvário, então o seu pecado foi transferido para ele. Portanto, você está livre de qualquer condenação. Aquilo Israel recebeu no deserto, por quê? Porque Israel tinha um profeta chamado Moisés. Que genhoca é essa, Moisés? Moisés, que ideia mais fanática é essa? Você pega bronze e funde um bronze aqui e faz uma serpente enrolada numa haste e você diz que isso vai curar? Aquilo lá era a inspiração, a revelação. Moisés viu a libertação do povo naquela serpente. Moisés viu a morte vencida naquela serpente de bronze.
Deixa a serpente levantar e vir contra você. Você está imunizado com o sangue de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Livres. Estava livre. Então você diz, Israel tinha um profeta. Era Moisés. Ele tinha a revelação de como curar o povo. Ele tinha uma maneira, um canal, como libertar o povo da morte. Todos estavam mortos. Até o pescoço, metido em denominações e religiões pagãs, e todos enganados. Deus envia um profeta para levantar um calvário em nosso meio. Ele levanta um profeta e você olha na serpente, ela está derrotada. A morte está derrotada, porque Jesus Cristo, Ele tomou toda a nossa derrota e transformou em vitória. Tomou a morte e transformou em vida. E quando chegar aquela hora de atravessar o Jordão para entrar em outra terra, você olha para trás, você vê que uma rocha te levou até ali, uma serpente de bronze levou até você na beira do Jordão, e o Jordão abre e você entra e toma o prêmio da vida eterna. Você precisa ter uma experiência real com um novo nascimento, com esta vida. Porque ninguém apresentou Jesus Cristo como o profeta apresentou. Ninguém apresentou a água da rocha como ele apresentou. Nós estamos bebendo desta rocha. E nós estamos livres da morte. Porque a serpente que te picou, o pecado que estava em ti, acabou. Deus te fez livre. Deus te libertou. Se Deus guardou Israel de todas as pragas, e eles estavam guardados por sangue de animais, e o que você acha hoje do sangue de Cristo? Da presença de Cristo, do batismo do Espírito Santo, desta vida imortal, dessa manifestação em nosso meio. Quando você olha os mistérios revelados, as pessoas olham para a cruz, olham para a sua igreja, olham para o seu conceito religioso, denominacional, e eles param bem ali e morrem. Mas Deus puxou você pela mão, trouxe você dentro do esconderijo dele. Você olha e vê Jesus Cristo ressuscitado, não lá no céu, mas aqui embaixo. Não lá no céu, mas em ti. Amém. O poder da ressurreição está fluindo na alma eleita. Então não tenho o que temer, minha gente. Não tenho o que temer. Você tem o antídoto. Você tem o antídoto contra o pecado e contra todas as pragas. A vara de Moisés trouxe praga no Egito, mas abriu o mar vermelho para Israel. A vara de Moisés trouxe praga no Egito, mas trouxe o pão para eles no deserto. Esta vara, ela advoga a sua causa em seu benefício, mas é destruição para o mundo. Amém? E nós vamos orar até às 9 horas. Tem meia hora para a gente orar em nome do Senhor Jesus Cristo.